Salve, meus amigos, tudo bem? Dona Elvira. E aonde que nós viemos parar? Tomando um café aqui no Chalé do Queijo, na cidade de Paraguaçu. Bom, né, meus queridos? Aí eu parei ela aqui na sombrinha. Aí na hora de sair deu aquela vontade de fazer um vídeo, né, pra vocês? Meus amigos, deu aquela vontade de fazer um papo de estrada. É isso aí, meus amigos. Então, aguentem as pontas aí, deixa eu ajeitar aqui. Que daqui um pouquinho o Marcão tá de volta num papo de estrada. Não é verdade? Vamos que vamos. Chalé do Queijo, o melhor de Minas está aqui. Bom, hein? Salve, meus amigos, tudo bem? Tudo bem com vocês, né? Deixa eu ver, loja da fábrica Minas. Loja da fábrica Minas Sul. Esse aqui é o Marco Ásia, diretamente do sul de Minas Gerais. Vim dar uma relaxada na minha cabeça, junto com a Dona Elvira. Um diazinho frio, então tá gostoso pra caramba. Eu deveria estar com uma jaqueta, né? Mas eu juro pra vocês que eu queria era curtir esse friozinho. Nem que seja por uma vez. Porque não tá aquele frio congelante de algumas semanas atrás. Tá um frio gostoso. E eu sei que eu não vou chegar lá em Varginha todo suado. Não é verdade? Então, meus amiguinhos, vamos hoje ao nosso papo de estrada. E hoje eu, Marco Ásia, vou falar sobre mais um mecanismo de defesa do ego. E esse mecanismo de defesa do ego é o isolamento. Meus amigos, lembrando, senhores, né, daquelas aulinhas de química, aulinhas de biologia, o que significa ISO? ISO significa igual, não é mesmo? Isótono, isótopo, isobárico. Então, o isolamento tem a ver com alguma postura entre iguais. A questão do isolamento pode ser tanto física quanto mental. O sujeito que se isola, ele necessariamente está adotando, nesses mecanismos de defesa do ego, uma postura defensiva. E quem se defende está percebendo que é provável um ataque, é provável uma situação de perigo.
Então, para se defender disso, naquilo na qual ele não sabe lidar, ou sobre aquilo a qual ele não tem uma certa previsibilidade, e geralmente o que é mais imprevisível para mim? O diferente. Muitas das vezes esse sujeito, ele se isola primeiramente nas suas ideias, e exatamente como a palavra suscita a igualdade, ele só se permite estar entre os seus iguais. Ele pode se isolar de várias formas, meus amigos. Ele pode se isolar ideologicamente. Então ele não suporta sequer a convivência de alguém que detenha uma ideia que contrasta com a dele. Não é verdade? Igual, por exemplo, esse rapaz da Big Trail, ele acabou de me cumprimentar. Se ele tivesse esse mecanismo de isolamento, ele só cumprimentaria os caras de Big Trail. Interessante isso aí, não é, meus amigos? Dois caminhões iguais. Ai, ai. Mas a pessoa, ela pode se isolar dentro de um contexto religioso. E ela começa a selecionar as pessoas também por esse critério religioso, montando uma verdadeira trincheira, um muro de contenção, uma cerca eletrificada de defesa com todos os alarmes possíveis e imaginários. O sujeito que se isola não é necessariamente um sujeito coitadinho ou tímido, porque eu tenho um vídeo aí no canal sobre a timidez, que pode elucidar um pouco isso. Ele muitas vezes é um sujeito que se isolou de tal forma nas suas ideias, até mesmo por às vezes um trauma, por às vezes uma frustração passada, que ainda não foi superada, que ainda não foi digerida, fazendo literalmente com que ele ficasse escravo dele mesmo, das suas próprias ideias. Ok. Ok, meus amiguinhos. E quanto mais ele se isola, menos a possibilidade dele desenvolver a habilidade de lidar com a diferença. E aí vem posturas ainda mais radicais, posturas ainda de maior isolamento. Por isso mesmo que vocês veem às vezes um homem-bomba, e o homem-bomba, como que ele é constituído? Primeiro, através de um bombardeio de ideias na qual vão introjetar nele uma série de fobias. Então fazer literalmente um verdadeiro terrorismo mental nele, mostrando que o mundo lá fora não tem sentido nenhum, e que o pecado, que a maledicência imperam, e que talvez alguns poucos homens de coração possam lutar ainda para que este mundo não seja totalmente corrompido. Vou mostrar para ele que o outro lado do mundo, as mulheres são tudo de ruim e de corrompido e de profanado, enquanto as mulheres do seu país são as únicas na qual ele deve deter respeito. Que os valores, que a cultura, que a educação apenas do país dele é que pode prosperar. E aí então esse sujeito, ele não vai ter em momento nenhum
o que o Sócrates chama de dialética. A capacidade dialética de dia, dois momentos, lektikos, que é a habilidade de argumentar, a habilidade de se expressar. Não, ele sequer quer diálogo. Quanto mais a dialética, ele se torna um sujeito fechado, radical, isolado completamente nas suas ideias, cristalizado no seu cérebro cada um desses pontos, cada uma dessas regras, e movido por uma mola propulsora perigosíssima chamada fobia. E aí esse sujeito, ele vira um julgador extremamente hábil. Tudo que é diferente faz com que ele tenha uma formação reativa dentro dele, que ele converta aquele sentimento que anteriormente poderia ser de paixão em puramente ódio. Compreende? Tanto que nós estamos aqui no Brasil para vivenciar uma eleição muito atípica, bastante interessante, aonde uma grande fração da população se isolou em duas ideias. Eu falo em duas ideias porque eu não vou nem entrar no quesito de projeto de governo, mas a princípio de duas ideias. E aí no final das contas, essas pessoas se isolam tanto que sequer elas conseguem, entre elas, debater. Existe a turma também que a princípio se isolou em simplesmente não querer A e nem B, mas que também muitas vezes não quer conversa. Oh, Madagiram! E se isola completamente de qualquer debate. O sujeito fala: eu não gosto de política, eu não gosto de falar de política. Ele se isolou desse radicalismo. Mas, Marco, hoje é difícil falar sobre isso. Sim, com pessoas isoladas e radicais e extremistas, sim, é muito difícil. É muito difícil você conversar com alguém que já está solidamente posicionado em alguma coisa. Eu desenvolvi uma postura em relação aos meus pacientes no seguinte sentido. Eles sabem muito bem disso. Eu inicio muitas vezes a sessão falando: ô fulano, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. E como é que está no trabalho? Tudo bem. Como é que vai a família? Tudo bem. Então está tudo bem. Ele: sim. Eu falei: ô, então meu amigo, pode ir embora então. Pode ir embora porque está tudo bem. Ele fala assim de repente: não, não é assim não. Eu estou com problema. Eu falo: então não está tudo bem. Então para de falar bobagem. Para de querer ser normal demais, sabe? Ser bonitinho demais. Aqui, ó. Eita! Parece uma montanha russa. Parece os dois quebra-mola juntos. Porque vocês compreendem, meus amigos? Se tá tudo bem com ele, então o que eu vou fazer? A gente vai jogar ali, ó, jogar um truco? Ou jogar dominó? Ah, para com isso. Eu tenho mais o que fazer. Entendeu? Aí o paciente chega lá e fala assim: não tenho nada a dizer. Ou então: tá joia, meu amigo, você desculpa aí, mas eu tenho muito a dizer ainda, então valeu.
Ai, Marco, como você é mal. Mal não. Relaxa que um dia o sintoma brota. E na hora que brotar, a pessoa não vai falar. Ela vai gritar, chorar, espernear. Por isso que eu falo, né? Quando a gente se isola, literalmente, a gente não está seguro. A gente só está isolado. A gente só está amedrontado lá no cantinho, sabe? A gente só está no conforto ou não das nossas próprias ideias. E será que as nossas ideias são capazes de nos dar paz? Lembra que eu falei para vocês num outro vídeo? O que é a paciência? Não é justamente ter ciência ou consciência daquilo que nos dá paz? Então é isso, meus amigos. Mas Marco, o isolamento de toda forma é ruim? Não, meus amigos. Os senhores estão vendo uma coisa que a princípio veio de um isolamento. Eu vinha para a estrada sozinho, andando com a dona Elvira, né? Mas era aquele momento de eu conversar comigo mesmo. E quando eu falo conversar, é conversar literalmente, porque dá um eco aqui dentro do capacete, né? E o legal da história é que eu estou me ouvindo, né? De uma certa forma eu estou me ouvindo. E é bom a gente ouvir a própria voz e os argumentos, né? Porque quando os argumentos eles tomam forma em logos, em verbo, né? É diferente de quando eles estão apenas circulando os nossos neurônios, entendeu? Para que eles ganhem a forma de palavra, de voz, né? É necessário que a gente contextualize, que dê uma linguagem. E isso faz muito bem. Mas agora, eu não estou isolado. Está eu aqui e você aí, me assistindo, me ouvindo. Tentando de uma certa forma compreender o que eu estou querendo te dizer. Ou não, ou às vezes você está só curtindo a minha paisagem, está vendo a estrada. Mas seja de uma forma ou de outra, eu lembro até hoje quando eu coloquei o primeiro vídeo meu no canal. Eu falei, nossa, agora sei lá, alguém do outro lado do planeta pode me ver, né? Mas é interessante isso, um momento de compartilhar, um momento de sair do isolamento, um momento de deixar de estar só também naquele isolamento público. Porque você pode estar numa sala de aula isolado, você pode estar numa festa isolado, você pode estar numa multidão e completamente isolado, em isolamento total. Compreende? Basta que você esteja com uma muralha em torno de você mesmo. Sacaram, meus amigos? E como que eu supero um pouco isso, Marco? Eu falo a seguinte coisa, meus amigos. A gente pode ter uma posição sobre tudo na vida. A gente pode ter uma linha de foco, um foco de ideia, um foco de projeto, um foco de fé, um foco de relação. Mas a partir do momento que a gente começa a desenvolver uma capacidade de empatia, de conviver com aqueles que não detêm a mesma percepção nossa de vida, tudo muda. Não é necessário mais você se isolar. Você começa a perceber que é bem mais divertido do que você ir no shopping e ficar olhando as novidades nas vitrines.
Ao invés de você ver isso, o que você faz? Você sai para ver pessoas diferentes, para ver experiências diferentes. E é o que eu acho muito legal do YouTube, porque tem algumas pessoas que vão se isolar apenas nos canais na qual elas se afinizam. E no entanto vão ter algumas pessoas que vão ser verdadeiramente cientistas sociais, a ponto de fazer o quê? Ouvir canais diferentes. É como o meu grande amigo, o Carlos Gonzalez. Se você tiver aí, meu querido, um beijo no seu coração, da dona patroa e da dona patroinha. É igual quando eu vejo o canal do Carlão e o Carlão fala assim: isso aqui não é um motovlog convencional. Aqui é onde eu falo sobre a vida, sobre a experiência que eu tenho com a vida. E eu acho isso fenomenal. Porque não existe uma maneira só de se fazer motovlog. Existem várias maneiras de se fazer motovlog. Compreende, meus amigos? A moto é a mola propulsora para você pegar e fazer alguma coisa. E quando você está em cima dela, você pode falar de tudo. Compreenderam, meus amiguinhos? É, meus queridões, passa aí. Então, se você curtiu o nosso vídeo, deixa aí o seu like, maroto. Deixa seu like aí. Ao mesmo tempo, se inscreva no canal. Se inscreve aí. Vem fazer parte da família Papo de Estrada. Ative o sininho para receber as notificações e compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. É isso aí, galera. Com essa paisagem maravilhosa do sul de Minas. Fui!